Muito bom dia para você que segue aí com a gente, acompanhando mais uma edição do nosso Boletim Coronavírus Urgente. Hoje, 1º de abril, agora 10 horas e 34 minutos. 1º de abril, né, o famoso dia da mentira. Infelizmente, essa situação que a gente está vivendo é muito verdadeira e muito séria. E a gente está aqui desde a semana passada, diariamente, para atualizar você sobre as informações, sobre os dados, sobre tudo que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo e em Poços de Caldas, relativo à pandemia do novo coronavírus. E hoje cedo teve novamente a realização de mais um drive de vacina ali na rodoviária, né, na saída para o estado de São Paulo. Grande procura desde cedo. Nossa equipe esteve lá agora pela manhã e muita procura, mas ao mesmo tempo um atendimento também muito rápido, muito ágil, só que as vacinas já estão se esgotando. Então a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas não se dirijam mais ao drive de vacinação, porque as doses já estão se esgotando e vão ser aplicadas nas pessoas que continuam ali nessa grande fila que se formou. São 1.500 doses para essa ação de hoje, do dia 1º de abril, ali no drive, no terminal rodoviário, né? Lembrando que é a segunda vez que a Secretaria de Saúde realiza o drive de vacinação durante essa etapa da campanha de vacinação contra a influenza, né? Público-alvo, idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. E a gente conversou com uma pessoa que foi atendida nesse drive agora cedo. Vamos ouvir. Gostei, nossa, ótimo. É? Muito bom. A senhora veio de qual bairro? Eu vim do centro mesmo. Do centro. É, do centro. Agora tá protegida para voltar para casa. Graças a Deus. Então, tá aí a opinião de uma pessoa que esteve lá, outras pessoas também comentando da demora, né, diante do número de pessoas, mas também comentando dessa possibilidade de poder se vacinar no carro, porque o grande objetivo é evitar a aglomeração de pessoas nos postos de vacinação, nesse momento aí em que a orientação é exatamente essa, né? Evitar a aglomeração de pessoas e evitar o contato social. Então, 1.500 doses sendo aplicadas hoje. A Secretaria Municipal de Saúde informou também que agora aguarda o envio de novas doses que vem do Ministério da Saúde para os estados e dos estados para as regionais de saúde. No caso aqui de Poços, o município é subordinado à Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, então a Secretaria de Saúde aguarda mais um comunicado, né, informando sobre o envio de mais doses para a continuidade aí da vacinação desse público. Então, a gente tendo mais informações, a gente também vai atualizar aqui. Lembrando que essa campanha, ela vai para idosos e profissionais da saúde até o dia 15 de abril, exclusivamente. A partir de 16 de abril, as doses passam a estar disponíveis também para os professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, além de pessoas com condições clínicas especiais, e essas situações elas têm que ser comprovadas mediante a apresentação de atestado médico, tá bom? Já a partir do dia 9 de maio, a vacinação ela começa para crianças, né, a partir dos 6 meses e com até 6 anos incompletos, gestantes, mulheres após o parto, né, as chamadas puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. Inclusive essa é a grande novidade esse ano dessa campanha, né? Essa faixa etária incluída então dos 55 aos 59 anos de idade. Esses últimos públicos que eu falei agora podem se vacinar a partir do dia 9 de maio. E a gente teve também, né, o anúncio feito pelo Ministério da Saúde essa semana, relativo à inclusão de caminhoneiros e portuários também nessa campanha de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda, né, também mais orientações para informar como vai ser a imunização nesses públicos, lembrando que esse trabalho também vai ser a partir do dia 16 de abril, porque o foco agora são os idosos, tá bom, gente? Então tá dado o recado. Lembrando que essa campanha vai até o dia 22 de maio, então não é preciso pânico, não é preciso desespero, as doses vão chegar e vão ser aplicadas e toda a população prevista, né, vai ser imunizada nesse trabalho aí. Vamos registrar aqui um reconhecimento a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente do setor de imunização, que está trabalhando aí para levar essas doses
para todo esse público que está procurando demais esse ano, especialmente aí no momento de tensão, né? Que é esse momento aí de contenção, de tentativa de contenção do novo coronavírus, tá bom, gente? Lembrando que, mais uma vez, a gente fala aqui no nosso boletim, essa vacina ela não imuniza contra o coronavírus. Não existe ainda uma vacina que imunize contra o novo coronavírus. Essa vacina ela imuniza contra 3 tipos de gripe, né? Então é uma vacina contra a influenza. Então é muito importante que isso fique claro. O Ministério antecipou essa campanha justamente para facilitar o diagnóstico de Covid-19, porque as pessoas imunizadas, né, contra a influenza já teriam então a possibilidade de influenza descartada num atendimento médico, num atendimento clínico, e a partir daí seria mais preciso o trabalho focar na possibilidade dessa pessoa estar com o coronavírus, tá? Então fica mais uma vez aí a nossa explicação. E a gente está entrando agora no outono, né? Na semana passada entramos no outono, a gente já sente aí uma queda na temperatura, né? Aquele friozinho típico de Poços de Caldas já presente aí no nosso dia a dia, especialmente no início e no final, né, dos dias. E esse período também é o início do período das síndromes gripais e respiratórias, então um período que também preocupa o setor de saúde, especialmente nesse momento aí de pandemia, né? O que fazer para se proteger então? Vamos acompanhar algumas dicas. Dicas de saúde. Como se proteger de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. Lave bem as mãos com água e sabão sempre que puder, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com o braço, não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas. Procure ficar em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. E, se tocar, higienize as mãos em seguida. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite lugares cheios e mantenha os ambientes ventilados. Siga as dicas do Ministério da Saúde e preserve a sua saúde. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dicas importantes do Ministério da Saúde, lembrando sempre a importância da gente consumir, confiar e propagar informações de fontes seguras. E o Ministério da Saúde é a principal fonte para nós brasileiros nesse momento de orientação, de informação e de prevenção, tá bom, gente? E a gente trazendo aqui para âmbito local, o prefeito Sérgio Azevedo ontem esteve no Hospital Santa Lúcia, aqui em Poços. A gente mostrou ontem no nosso boletim um vídeo em que o prefeito fala sobre esse trabalho de ampliação dos leitos de Poços de Caldas, né, para atendimento de possíveis vítimas da Covid-19 e também sobre a possibilidade de montagem de um hospital de campanha. Ontem o prefeito, seguindo nessa linha de trabalho, esteve no Hospital Santa Lúcia e registrou para a gente aí mais informações, né, sobre toda essa mobilização. Vamos acompanhar. Gente, boa tarde. Vou tirar aqui a máscara para a gente poder falar. Ontem eu fiz um anúncio aí de uma adaptação lá na Santa Casa, um futuro hospital de campanha, e hoje eu vim visitar aqui o Santa Lúcia. Está aqui o Dr. Aum, proprietário do hospital, e é um hospital que o Poços Caldense inteiro conhece, a região inteira conhece, né, doutor? Um hospital realmente de referência em coração e agora referência também em tratamento do Covid-19. Então o Dr. Aum já disponibilizou aqui 10 leitos de UTI exclusivos para poder atendimento hoje de pessoas que sejam acometidas do Covid. E nós estamos aqui numa outra ala, vocês estão vendo aqui, está em reforma, uma ala para preparar especialmente também para o Covid e com isolamento próprio para essa doença, totalmente isolado vão ficar os leitos. É uma situação realmente que a gente não vê em nenhum outro hospital da região e, segundo o Dr. Aum, nem no Einstein a gente vê. O Santa Lúcia sai na frente, está fazendo uma situação realmente de extrema qualidade aqui para a nossa cidade, preparando, né, isso para o futuro. Agora ele precisa da ajuda de respiradores e os monitores. Então vai estar aqui o local, tudo pronto, o hospital prontinho para receber, os leitos, porém faltam os respiradores. Então nós vamos atrás, vamos tentar ajudar, viu, doutor Aum? Vamos buscar junto ao governo do estado, vamos tentar no governo federal, o Ministério da Saúde, as pessoas e empresas que estão nos ajudando aqui na nossa cidade, para que a gente consiga aí
nos próximos 15 dias, quem sabe um pouco mais, para a gente poder estar preparado para poder socorrer a nossa cidade se vier a acontecer. É lógico que a gente torce para que não precise, né? Que isso seja somente um seguro. Seguro é feito para não usar. Quem dera que a gente não precise usar, mas se precisar, está aqui mais um hospital que vai estar extremamente preparado. Então fica aqui os nossos parabéns ao Dr. Aum. É um hospital que o Paços Caldense ama, já socorreu inúmeras pessoas aqui, não só de Poços, como de toda a região. É referência no coração e agora, eu repito, referência também no tratamento do Covid-19. Obrigado, doutora Aum, parabéns aí. Vamos juntos, nós vamos vencer essa batalha juntos, gente. Isso aí, estão aí então as palavras do prefeito Sérgio Azevedo e hoje pela manhã saiu mais um decreto, né, no Diário Oficial do município que traz mudanças aí para o funcionamento de alguns setores. É o decreto número 13.296, que altera e acrescenta dispositivos a um outro decreto, né, publicado no dia 21 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em Poços de Caldas em decorrente da pandemia, né, Covid-19. Então, basicamente, o que esse decreto de hoje traz, né? Supermercados, mercearias, mercados e feiras livres, está vedado o consumo de qualquer tipo de alimento nestes locais e o funcionamento das feiras livres foi novamente liberado, né? Esse trabalho estava suspenso desde a semana passada, então foi liberado obedecendo algumas regras. Permissão de funcionamento a partir do dia 4 de abril, tá, gente? Visando o abastecimento de cada região da cidade das seguintes feiras livres. Zona Sul, Coab, sextas-feiras. Centro, a Feira do Mercadão aos sábados. Zona Oeste, a Feira da Vila Cruz, terças-feiras. E a Zona Leste, a Feira do Nova Aurora aos domingos. Permissão exclusiva para comercialização de hortifruti granjeiros. Permissão para a montagem das barracas a partir das 4 da manhã. Com acesso ao público e funcionamento liberados no horário compreendido entre as 6 horas da manhã e o meio-dia. E aí vem aí uma série de medidas, né? O espaçamento mínimo de 3 metros entre as barracas, né? Dentro dessa medida aí de distanciamento social, obedecendo o mapeamento de readequação no espaço, tudo isso regulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a SEDET, tá? E também o decreto proíbe a participação de feirante e funcionário enquadrados no grupo de risco de contaminação. Então, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos não deve trabalhar na feira, segundo a determinação. Portador de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos também não devem trabalhar nas feiras livres, conforme a resolução do comitê extraordinário, né, criado especialmente para esse momento, tá bom, gente? Obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual pelo feirante durante todo o período da feira, com substituição a cada 2 horas, higienização frequente das mãos com álcool gel 70%. Aqui está dizendo também que o consumidor fica proibido de encostar em quaisquer produtos expostos à comercialização, os quais deverão ser disponibilizados preferencialmente embalados para evitar esse contato, né, e uma possível contaminação, cabendo ao consumidor realizar inspeção visual somente das mercadorias. Então, aquela história de olhar com as mãos, a gente não pode nesse momento, segundo está dito aqui no decreto, tá? E solicitar ao feirante que colete, embale, se necessário, e entregue os produtos específicos que o consumidor deseja levar para casa. Execução da limpeza, higienização e desinfecção dos locais onde serão realizadas as feiras pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Então, fica aí autorizado o funcionamento das feiras livres a partir do dia 4 de abril. Hoje, dia 1º, quarta-feira, então a gente tem feira no sábado, né? Por esse decreto, a gente volta com as feiras livres no sábado, a tradicional feira aí do Mercadão, que acontece aqui no centro, e depois a gente segue no domingo com a feira, então, no Nova Aurora, na Zona Leste. Terça-feira tem feira na Zona Oeste, na Vila Cruz, e na sexta-feira tem feira liberada na Coab, na Zona Sul, tá bom, gente? Quem quiser ter acesso ao decreto, só acessar o site da Prefeitura, o site oficial pocosdecaldas.mg.gov.br. Todas as publicações ficam disponíveis nesse site. Vamos continuar aqui então com o nosso boletim, agora 10 horas e 48 minutos e a gente segue com a atualização dos casos. Deixa eu abrir aqui o mapa, né, da BBC.
atualizado diariamente, mapa da disseminação do coronavírus neste 1º de abril de 2020. Vamos lá, gente, 860.954 casos com 42.368 mortes, dados mundiais. Os Estados Unidos lideram aí, né, com 189.284 casos e mais de 4.000 mortes. Estados Unidos que vive aí um momento de pico, né, desse contágio lá no seu país. Inclusive o presidente Donald Trump, que no início, né, dessa situação toda se mostrou também bem reativo, questionou a necessidade de quarentena. Essa semana mudou o tom do discurso, ampliou a quarentena, né, por mais 2 semanas pelo menos, e pediu que as pessoas fiquem em casa, porque os números lá realmente estão assustadores também. A Itália segue em segundo lugar com 105.792 casos e quase 12.500 mortes. A Espanha, né, que fez aí uma escalada nesse ranking, infelizmente, passou a China com quase 96 mil casos e quase 8.500 mortes. E a China, né, que foi de onde teria se originado esse vírus, né, essa doença, segue em 4º lugar no ranking mundial com 82.631 casos e 3.321 mortes. E aí a gente vai descer aqui o nosso mapa, né? A gente encontra o Brasil, perdão, a Itália tá ali em cima, né, gente? Brasil com 5.812 casos e 202 mortes, né? Os números que infelizmente não param de subir. Tá aí a nossa atualização. Vamos seguir agora aqui na nossa atualização estadual, divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde geralmente atualiza os dados ao meio-dia. Então, a gente tem a última atualização de ontem, dia 31 de março. 34.912 notificações, 34.224 casos suspeitos, 275 casos confirmados, 411 descartados e 2 óbitos confirmados, né? A Secretaria já havia confirmado um óbito na segunda-feira de uma idosa que faleceu em um hospital de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E ontem confirmou mais um caso, né? Não divulgou onde essa pessoa estava hospitalizada, mas confirmou mais um caso de óbito em Minas Gerais por coronavírus. Então aí os números que infelizmente começam a crescer, né, também em Minas Gerais. E aí a gente vai para os números de Poços de Caldas, que não sofreram alteração em relação ao que foi divulgado ontem, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a gente vai ver na tela, Poços de Caldas tem 69 notificações. E destas, é a artezinha, gente, do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria Municipal. Isso, essa mesma. Então, última divulgação ontem, né? 69 notificações, 65 casos suspeitos, 2 casos descartados e 2 casos confirmados, né? Uma mulher de 34 anos que já saiu do período de quarentena e passa bem, portanto, pode ser considerada curada, né, do ponto de vista aí do protocolo que vem sendo adotado para a Covid-19. E o segundo caso, que inclusive foi confirmado no sábado, de um homem de 75 anos que voltou de uma viagem do Chile recentemente, passou mal, está internado já tem quase 15 dias, né, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e segue hospitalizado, portanto, segue em tratamento. A gente não tem mais informações nesse momento, né, do estado de saúde dele, mas a gente torce para que ele se recupere logo e possa ficar aí nas estatísticas positivas, né, de casos curados da Covid-19. Então a gente aí envia vibrações positivas para toda a família e espera que esse paciente possa ficar bem logo. Tá bom, gente? Agora 10 horas e 53 minutos, começo a registrar aqui as primeiras participações. A Daniele da Silva, bom dia para você também. A Elieneia Fonseca, bom dia, querida, bom dia, meu filho. Deus continue abençoando vocês. Que assim seja, Elieneia. Muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez. E o Azer Faria, eu até fico em dúvida se é Azer ou se é Azer.
Eu sempre falo Azer, né? Me perdoe se eu estiver errando, Azer. O Azer Faria pergunta se há alguma posição da situação do comércio ou de casa lotérica. Por enquanto, não. A gente tem informações de que uma nova reunião deve acontecer, né, entre hoje e amanhã, mas por enquanto seguem as restrições, né, definidas por decretos municipais publicados anteriormente, tá bom? Essa é a informação que a gente tem aqui no município. E agora nós vamos falar, né, novamente sobre a coletiva que o Ministério da Saúde deu ontem. É muito importante, a gente sempre fala aqui no nosso boletim, da necessidade da gente procurar fontes seguras. Então, para você que está em casa, que gosta de se manter bem informado, o Ministério da Saúde realiza coletivas diárias, geralmente no final da tarde ou do meio para o final da tarde. E essas coletivas são, inclusive, transmitidas pela internet no Facebook oficial do Ministério da Saúde. Então, é muito interessante acompanhar, ter essa fonte como a fonte de informação. E ontem, mais uma vez, como tem acontecido desde o início, né, dessa crise, o Ministério realizou uma coletiva para falar sobre atualizações, trazer para as pessoas atualizações desse trabalho de combate à Covid-19, né? E antes dessa coletiva, o ministro Luiz Henrique Mandetta havia falado sobre a questão dos testes rápidos, né? 500 mil testes rápidos para diagnóstico do coronavírus que começam a ser distribuídos para todo o Brasil, para todos os municípios. Vamos acompanhar então o que o ministro da Saúde traz para a gente sobre esse assunto. Compramos 5 milhões. Esse avião que está chegando com 500 mil. Então, na hora que dividir, vai dar um pouquinho para cada local. Então, os senhores secretários de saúde, senhores profissionais de saúde, entendam, leiam o protocolo. O teste, chamado teste rápido, ele vem num pacotinho pequenininho, só abre. O profissional de saúde dá uma lancetadazinha na ponta do dedo, pinga num quadradinho, faz a reação e lê aquele teste para o indivíduo com 20 minutos. Esse teste ele vai ser fundamental, primeiro, para a gente saber se aquela enfermeira, se aquele médico, se aquela pessoa que teve uma gripe ou que está com uma gripe no 6º, 7º dia, opa, você testou positivo para coronavírus. Então eu já sei que eu tenho que tratar de um jeito. Não, você não é coronavírus. Eu sei que você pode voltar para o trabalho de outra maneira. E mais cedo, né, o nosso amigo, nosso colega de trabalho Pedro Bertozzi recebeu aqui nos estúdios da Virando TV a médica infectologista Lívia Vitali para falar sobre diversas questões, e ela também deixou aí um conteúdo bastante interessante para a gente, para responder algumas perguntas que a gente inclusive tem recebido aqui ao longo dessa semana e da semana passada. E a gente perguntou para a doutora Lívia, né, exatamente dentro dessa informação que o Ministério deu, desses testes eles serem específicos para profissionais de saúde e de segurança, e o porquê a necessidade disso. Vamos acompanhar então a fala da doutora Lívia Vitali. A respeito dos testes rápidos, eles são fundamentais para o pessoal da área de saúde, né? E também para o pessoal que está na área de combate aí. Porque o que acontece? Se você faz o teste rápido e o teste rápido dá positivo, esse profissional ele tem que ser afastado, né? Porque ele pode estar colocando em risco outras pessoas ao contaminar outras pessoas. Se o teste rápido desse profissional der negativo, ele está liberado para o trabalho, né? Então é uma ferramenta que ajuda muito, porque por enquanto nós estamos no escuro, né? A gente não sabe ainda. Tem muita gente que pode estar contaminado e não tem sintomas. Então o teste rápido vai vir assim numa hora muito boa, que vai ajudar todo mundo da área de saúde aí a triar melhor os casos. Na coletiva ontem, o ministro da Saúde também falou sobre a importância dos EPIs,
os equipamentos de proteção individual para esse pessoal todo da saúde que está aí na linha de frente desse valioso trabalho. Nós precisamos garantir que a regularidade de equipamentos de proteção individual seja confirmada. Lembramos que até 14 dias atrás a China estava fechada. As fábricas começaram a aceitar pedidos nesses últimos 10 dias. Nós competimos com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo inteiro. Ontem à noite, nós conseguimos fechar o contrato de 300 milhões de unidades de EPIs, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, aquelas pessoas que fizeram a venda. Para isso, nós vamos ter que montar uma operação de logística, que está a cargo do ministro Tarcísio, 200 milhões com as outras 100 que nós já temos. São 300 milhões. Tem 100 que nós temos para entregar e mais 200 que nós vamos buscar. Que o ministro Tarcísio vai organizar, inclusive com a possibilidade de mandarmos aviões até a China para poder pegar isso em grandes cargueiros para poder trazer. Então isso é uma condicionante, porque se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós, se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. Então isso é um elemento que a gente chama elemento de barreira. E a gente tem acompanhado aí realmente a mobilização de profissionais de saúde pelo mundo, né? No sentido de pedir para as pessoas ficarem em casa. A gente tem iniciativas que já foram realizadas aqui, inclusive em Poços de Caldas, como a gente já mostrou aqui, aí o pessoal do SAMU, nós estamos aqui por você, fique em casa por nós, a equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui de Poços, a equipe da UBS Santa Ângela, né, também pedindo para que as pessoas fiquem em casa, divulgando o telefone de contato para evitar que essas pessoas se desloquem diretamente para as unidades sem uma extrema necessidade ou uma real necessidade. E a gente também perguntou para a doutora Lívia Vitali como é que estão essas condições de trabalho dos profissionais da saúde nesse momento. Os gestores que, pelo menos o básico, né, seja fornecido para poder ter condição de trabalhar. Então, o profissional, para ele poder estar nessa linha de frente, ele tem que estar com esses EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual, em número suficiente e também, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Porque a gente sabe que são necessários máscaras, são necessários luvas, são necessários aventais, óculos, né? Uma série de EPIs que esse profissional usa para poder se paramentar. E para proteção, né, desse profissional. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito. Tá muito difícil fazer essas compras, porque a maior produtora de máscaras é a China, né, dessas coisas descartáveis é a China, que consumiu tudo no problema que eles tiveram lá também. Então, os preços subiram enormemente. Então, às vezes, assim, além de estar um alto custo, a gente não está conseguindo comprar esses itens. Então, isso aí vai precisar, né, o Brasil como um todo aí juntar e tá vendo como é que vai resolver esse problema. Outro aliado nesse trabalho é a inteligência artificial. A gente já tem acompanhado aí pelos veículos da imprensa, de maneira geral, a divulgação inclusive do uso de robôs para triagem em atendimentos médicos, em pronto atendimentos, com o objetivo exatamente de evitar ao máximo possível a necessidade desse contato direto do profissional de saúde com essa pessoa que pode estar contaminada por esse vírus, né? E o ministro da Saúde ontem na sua fala também divulgou aí uma novidade que está dentro dessa linha de uso da inteligência artificial. E hoje a gente dispara as ligações, então não se espantem se vocês receberem a ligação. É uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar, ela começa a dizer, posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas, é um sistema com inteligência artificial e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar.
E a gente perguntou a opinião da doutora Lívia Vitale também sobre o uso dessa tecnologia, né, dessa inteligência artificial nesse momento. Eu acho que ainda não faz muito parte da nossa realidade, né? Você vê na China. A China, eles conseguiram reduzir o tempo de progressão da epidemia. Para você ver, eles já não estão tendo casos lá, já estão saindo do isolamento, né? Mas por quê? Porque eles usaram uma logística absurda de abastecimento, ação governamental, as fábricas, eles continuaram, esses setores vitais, eles continuaram, né, trabalhando, e tudo isso dentro de um contexto de uma inteligência artificial mesmo, né, de dados. Então, eu não sei aqui no Brasil como vai ser. A telemedicina já foi aprovada emergencialmente, né? Então o CFM parece que já teve essa regulamentação da telemedicina, porque entre você não ter assistência nenhuma e ter assistência do profissional à distância já é alguma coisa. Agora eu não sei em termos práticos como que vai ser isso, principalmente para o interior, né? Para os municípios mais carentes e também para o interior do país. A gente tem recebido insistentemente também uma dúvida, né, dos nossos internautas, das pessoas que acompanham aqui o nosso boletim, que é sobre o uso de máscaras. A gente sai às ruas e vê muita gente usando máscara. O Ministério da Saúde até então estava divulgando que a máscara era para o profissional de saúde, a pessoa que cuida de alguém contaminado ou com suspeita de contaminação e a pessoa que está em estado gripal, para evitar que ela faça essa transmissão. No entanto, ontem o ministro Mandetta também sinalizou aí a possibilidade de mudanças nesse protocolo. A gente começa agora, coloquei para o ministro Braga Neto, a questão de máscaras tecido, que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido. Já conversei com a indústria têxtil. Agora vai vir uma grande articulação para que essa máscara não tecido, que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia, ela serve perfeitamente bem. Principalmente eu vejo aqui muitas câmeras, muitos profissionais de imprensa aqui, principalmente pessoal que fica muito próximo um do outro, por causa do pessoal da câmera, que ela tem uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, manter um padrão social equilibrado em relação a essas questões. E além dessa mudança de protocolos, o que é, né, totalmente compreensível no momento de pandemia, né, e dessa situação toda que o mundo está vivendo, a gente tem ainda dúvidas em relação ao uso correto ou incorreto também dessas máscaras. Quem usa máscara? Quem deve usar máscara? Principalmente dois tipos de pessoas, né? Os profissionais da área de saúde, que estão em atendimento, e os pacientes que estão com sintomas. Porque a hora que você coloca a máscara nesses pacientes, você diminui a chance de transmissão, né? Aquela secreção ali fica contida na máscara. As outras pessoas, ao ar livre, não existe nenhuma recomendação para o uso de máscara, né? E para alguns profissionais que vão se expor em contato com outras pessoas, né? No caso, assim, de policiais, quando for fazer alguma abordagem, alguns casos especiais, assim, aí estaria indicado também o uso de máscaras. Mas para a população, de uma maneira geral, por enquanto, não existe essa recomendação. E a gente tem aí também, né, o anúncio da injeção de 200 bilhões em recursos para programas sociais de apoio a pessoas que vão precisar de uma ajuda financeira, profissionais liberais, pessoas sem registro em carteira, mulheres que são responsáveis aí pelo sustento da família, né, pelo cuidado com a família. E a gente teve o anúncio, né, dessa injeção de recursos ontem também. E o ministro Mandetta comentou toda essa problemática, toda a complexidade dessa problemática que uma pandemia como essa que a gente está vivendo
traz para o nosso país. Nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele e vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias. E academia aqui eu trabalho com Fiocruz, eu trabalho com a USP, eu trabalho com as universidades federais, eu trabalho com um comitê de especialistas em saúde, ad hoc, absolutamente fantástico. Então estão todos eles debruçados em cima das determinantes sociais em saúde, e é em cima delas que nós vamos trabalhar. Nós sempre dissemos que estanque absoluto o tempo todo não é bom para a saúde, não é bom para ninguém. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E no momento, nós vamos fazer sim o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados, entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Eu acho que nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto. Vamos passar na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto com os números que a gente vai passar e vai chegar a um porto seguro. Estão aí então as palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Mandetta que tem tido aí um crescimento visível da sua popularidade, inclusive na internet, nas redes sociais, porque realmente é um técnico que tem mostrado competência, lucidez e muita firmeza nas ações, e todo momento quando ele vem conversar com a imprensa ou trazer informações, ele traz segurança para as pessoas, e a gente tem notado essa resposta do público, especialmente durante as transmissões ao vivo, feitas com a participação dele, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um outro pronunciamento de pouco mais de 7 minutos, mudou o tom da sua fala, né? Insistiu naquela ideia de que está preocupado com a economia, com a geração de empregos, de que as pessoas precisam voltar ao trabalho, mas também afirmou que o governo está atento a isso, não desqualificou a necessidade do isolamento social. Inclusive, a polêmica de ontem foi o fato dele não ter sancionado, né, o Corona Voucher, esse projeto social que visa a distribuição de renda aí para milhões de brasileiros, o aumento do benefício do Bolsa Família, a possibilidade de distribuição de renda para profissionais liberais, para autônomos, para pessoas sem carteira assinada. Então, ele não sancionou, né, essa medida que foi aprovada pelo Senado no dia anterior, e essa foi a grande crítica do cenário político de ontem envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. E como a gente sempre se pauta aqui em palavras de técnicos, de especialistas, de cientistas, para levar para você a informação mais livre possível de qualquer tipo de envolvimento político ou ideológico, a gente também perguntou para a doutora Lívia Vitali, que é uma infectologista aqui de Poços de Caldas, sobre essa questão do isolamento social, a necessidade dele, por que ele é tão importante. Sim, da visão médica, do ponto de vista médico, sim, justamente para isso, para a gente evitar uma explosão de casos muito rapidamente, para a gente poder ter talvez esse mesmo número de casos, mas num tempo, né, num período de tempo maior, para dar tempo para o sistema de saúde absorver isso aí.
Estão aí então as palavras da doutora Lívia Vitale, infectologista aqui do município, a quem nós agradecemos muito a participação, né? Porque esse é o momento realmente de ouvirmos palavras técnicas, palavras de quem trabalha com isso, para tentar levar para você a informação mais segura e mais correta. E a gente recebeu aqui agora uma pergunta da Adriana Adri. Ela diz o seguinte: Aline, a feira de quarta-feira da Cascatinha está liberada? Você poderia repetir os locais? Obrigada. Adriana, muito obrigada então pela sua participação. Deixa eu abrir aqui novamente o decreto. Pelo decreto, a Feira da Cascatinha não está liberada. O decreto autoriza a partir do dia 4 de abril a reabertura das feiras livres, seguindo aqui essas 4 opções, né? Na sexta-feira, a Feira da Coab, na Zona Sul. Aos sábados, a Feira do Mercado Municipal, no centro da cidade. Terças-feiras, a Feira da Vila Cruz, na Zona Oeste. E domingos, a Feira do Nova Aurora, na Zona Leste. Então, pelo que a gente pode constatar, uma feira por região autorizada, né, para tentar atender aí toda a geografia da cidade, mas dentro aí dessas orientações todas que a gente já falou, né? E a permissão exclusiva para comercialização de hortifruti granjeiros. Lembrando que a permissão de funcionamento ela começa a valer a partir do dia 4 de abril. Então a gente vai ter a volta das feiras no dia 4 de abril, que é o sábado. Então a volta aí da feira do Mercadão no centro da cidade, né? E da mesma forma que o decreto orienta uma série de medidas, é muito importante também que nós, como consumidores, também tenhamos cuidado, né? Também mantenhamos realmente essa observação às medidas de distanciamento social e de isolamento social. Então vai à feira, gosta de ir à feira, tá liberado para ir. Mas não tocar nos produtos, não se aproximar muito das pessoas, né? Evitar aglomeração, evitar ficar batendo papo na feira. A gente sabe que a feira é um ambiente extremamente gostoso, né? Pra gente ir encontrar outras pessoas, mas infelizmente esse não é o momento pra gente ter aí esse convívio social. É o momento do isolamento pra gente proteger a nossa saúde e a saúde das pessoas que a gente gosta e das pessoas que a gente ama. Tá bom? Tá dado o recado. A gente tem aqui mais algumas participações. A Sami Jennifer de Oliveira, bom dia. Bom dia, Sami. Viviane dos Santos, bom dia, Aline. Bom dia para você também. E a Marli Reis, bom dia, Aline. Um ótimo dia abençoado para você. Que seja para você também, viu, Marli? Para todos que acompanham aqui o nosso boletim. Agora, 11 horas e 15 minutos. E a gente vai falar sobre uma mudança no atendimento odontológico. Gero, coloca aí na tela pra gente, por gentileza, aquela divulgação feita pela prefeitura. Urgência odontológica. Agende seu atendimento pelo telefone 3714-6315, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. E aqui a comunicação orienta, né? Este serviço é para casos que não podem esperar. Atendimentos eletivos seguem suspensos, seguindo as medidas de contenção do novo coronavírus. Existe um alto risco de contaminação nos atendimentos odontológicos, né? Então, por isso, a necessidade dessa medida, somente casos assim de extrema necessidade, em que a pessoa está com muita dor, em que sofreu um acidente, isso precisa ser agendado, tá? Por esse telefone. Gero, repete pra gente o telefone na tela, por gentileza. Para agendamento 3714-6315. O agendamento é extremamente importante nesse momento, exatamente para evitar a aglomeração. Então é agendado para que seja atendida uma pessoa por vez, lembrando que continua o plantão, né, de urgência nos prontos atendimentos da UPA e do Hospital Municipal Margarita Muralles, na Zona Sul. Então, durante a noite, sábados, domingos e feriados, se você sofreu um acidente ou se está com muita dor de dente, não precisa passar dor, procura um desses locais e lá eles têm um plantão remoto, eles acionam o dentista da rede, esse dentista faz a avaliação e encaminha pro local que vai fazer esse atendimento, mas fica aí mais uma orientação para a gente evitar o deslocamento desnecessário e a aglomeração de pessoas aí nas unidades odontológicas do município. Tá bom, gente? Agora, 11 horas e 17 minutos e a gente traz aqui mais uma vez, né, aí quase a hora do almoço, já dá para pedir seu almoço no restaurante EIE, que já tem o cardápio do dia com 2 opções. A orientação também seguindo o decreto, né? Não pode
fazer consumo de alimentos em nenhum estabelecimento. Também não é recomendável você ir até lá, pedir, ficar aguardando, porque a ideia é evitar realmente a permanência nesses locais, a aglomeração. Voltamos a repetir. Então, tem que pedir por telefone, gente, o 3722-9135, ou para quem prefere o WhatsApp também, tem o WhatsApp ali do Edson, do restaurante EIE, que é o 99995-3705. Entre em contato com ele das 11 da manhã às 2 da tarde, faz o seu pedido, a qualidade de sempre, entregue de uma maneira diferente para você. E a gente finaliza a nossa edição de hoje, né, falando de solidariedade, a campanha do GAAPO, do Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico de Poços de Caldas. O GAAPO está com essa campanha, compartilhe amor, espalhe solidariedade. Doe R$20 ou mais, ajude a GAAPO a distribuir cestas de frutas a pacientes oncológicos. Lembrando que além das cestas de frutas, também estão sendo distribuídas cestas básicas, tá, gente? Então é muito interessante que essa corrente seja feita, que você participe. Então aí os dados bancários, ó, Oncoposto, CNPJ, o Banco Sicoob, 756 é o número, agência 3125 e a conta corrente 277-300-181-8. Então, tá aí dado o recado. Participe, ajude a espalhar solidariedade nesse momento, né? Os pacientes, para as pessoas que estão saudáveis, já é um momento de extrema tensão, de extrema insegurança. Imagine para os pacientes oncológicos, né? Ter que lidar com mais esse elemento em um momento já tão delicado. Então, uma forma de espalhar amor, de espalhar solidariedade. A gente não precisa estar perto para estar junto, a gente tem várias maneiras de contribuir e o nosso boletim tem esse objetivo também. Então, se você tem alguma iniciativa diferente de ajudar o próximo, né, nesse momento aí de pandemia, entre em contato com a gente tem o WhatsApp 35 3414 5883. É o zap da Virando TV. Lembrando que a gente pode também ter a nossa programação acompanhada pelo site virandotv.com.br. Participe, envie a sua sugestão de tema para a gente tratar aqui, envie a sua campanha caso você esteja fazendo alguma mobilização diferente. A gente está aqui para mostrar o que está acontecendo e você é convocado a ser nosso colaborador nesse trabalho, tá bom, gente? Agora 11 horas e 20 minutos, vamos registrar aqui as últimas participações. O Clóvis Charlante, eu compreendo o que o presidente diz. Embora ele pareça um pouco chucro, entre aspas, segundo o Clóvis, ele está preocupado com outras coisas além da pandemia. Não nos adianta prender a respiração até passar o surto de corona. O depois é que vai ser a verdadeira tribulação. Teremos com certeza muito mais óbitos por suicídios, homicídios e latrocínios, principalmente por causa da fome, do que aqui está cortado para mim, eu acredito que seja por todas as vítimas do corona. Clóvis, realmente o cenário é esse, mas eu tenho a opinião de que o chefe de Estado nesse momento deve agir para tentar minimizar a crise, para trazer segurança para as pessoas, para distribuir renda. O momento é esse, eu tenho essa opinião. Eu acredito que esse pacote que está aguardando a sanção dele também tenha esse objetivo, de distribuir renda para que as pessoas possam pagar suas contas básicas, para que as pessoas possam fazer suas compras no supermercado e, infelizmente, é o que vai ser possível nesse momento. Todos nós estamos perdendo com isso, tá? A gente às vezes recebe algumas críticas de setores, né? Quando a imprensa se posiciona, a imprensa tem se posicionado muito nesse momento. E as críticas geralmente apontam o dedo para os profissionais da imprensa, dizendo que por que nós estamos trabalhando se não é para trabalhar. Imprensa é um serviço essencial, informação é considerado um serviço essencial. E nós estamos aqui nos arriscando para levar informação, não só eu, não só a equipe da Virando TV, mas vários outros colegas da imprensa. E aí, se também me permitem registrar, eu digo que toda a nossa equipe aqui do Virando TV está trabalhando de graça,
para colocar o boletim coronavírus urgente no ar. Nós não estamos tirando vantagem desse momento, pelo contrário, a gente colocou o boletim no ar sem um apoio, sem um patrocínio, estamos gastando do nosso bolso para vir trabalhar, porque entendemos que é um momento também da nossa mobilização. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar empático, que a gente compreenda que está todo mundo perdendo, que vai ser impossível todos nós não perdermos financeiramente neste momento. Mas é preciso que haja a escolha. Qual vai ser o critério? Vamos salvar vidas? Vamos tentar salvar a economia, mas isso em um determinado momento não vai ser mais possível, porque a partir do momento que o Brasil estiver doente, que economia que vai sobreviver também? Então, são reflexões que a gente precisa fazer a todo momento. Somos solidários a todas as categorias, a todos os profissionais que não estão podendo trabalhar diante dessa situação. E compreendemos aí que vai ser um momento muito complicado também, esse pós-pandemia. Mas, reforço, cabe ao governo, cabe aos chefes de Estado garantirem o mínimo de segurança, o mínimo de tranquilidade possível nesse momento que nós, infelizmente, vamos ter que enfrentar, porque não tem como a gente não enfrentar, tá bom? Mas agradeço muito a sua participação, a participação do Clóvis Charlante aqui com a gente. Pessoal, agora 11 horas e 24 minutos, a Rita de Freitas desejando bom dia a todos. E assim a gente encerra mais um boletim coronavírus urgente, na esperança de dias melhores, né? Temos que acreditar sempre. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. A gente espera, se Deus permitir, retornar amanhã com o nosso boletim a partir das 10h30 da manhã aqui na Virando TV. Fiquem com Deus e até lá!